Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 05. Como solicitado, é negro como o diabo, quente como o inferno e puro como um anjo. Não, eu não sei se anjos são puros ou não, e considerando que o ser X existe, talvez eles estejam extintos. Independentemente disso, como a imagem sugere, este café é notavelmente livre de impurezas. Para livrar seus pensamentos do ruído, você precisa ter essa clareza em relação ao seu trabalho. Bem, preciso analisar os diferentes aspectos dessa situação. Primeiro, as informações do relatório de Grants. Eles não estão sentindo muita pressão do inimigo? A possibilidade de Grant ser um cabeçadura e estar entendendo algo errado, embora remota, existe. Mas ele é um veterano. É um mago que já passou por muitas batalhas difíceis e sobreviveu. Não acho que ele se confundiria com a força do inimigo. Outra possibilidade é que ele tenha se tornado insensível ao medo e simplesmente não consiga sentir a pressão? Não, ele não é tão valente assim. Eu não diria que ele é sensível, mas Grants, assim como Tânia, é essencialmente uma boa pessoa que não aprova a guerra. Ele é o tipo de pessoa com quem eu conseguiria trabalhar bem como funcionário do governo ou em algum outro emprego, se o mundo não fosse como é. Então, suponho que isso torne sua observação correta? O que significa que o inimigo está atacando com menos de 2 brigadas. Mas quem estava observando e fez esse relatório é Weiss. Será que ele errou na contagem do número de inimigos? Não, definitivamente não pode ser isso. NNNGH. Isso é realmente estranho. Só posso imaginar que nossa premissa esteja errada. Uma dessas peças deve estar com defeito. Tânia reprime sua angústia para que seus subordinados não percebam. Talvez o inimigo esteja se reagrupando para explorar uma fragilidade em nossa linha defensiva? Ou será que eles vão ajustar sua estratégia e lançar um ataque total assim que entenderem como estão nossas linhas? Bem na hora em que ela está prestes a gemer, eu não sei. O telefone da infantaria toca. Nesse momento, Tânia se prepara para a pior notícia possível. Fingindo indiferença, ela pega o telefone com uma mão quase trêmula e ouve. Aqui é o Tenente Grants. O ataque inimigo está perdendo força. Que voz inesperadamente calma. A escassez de tiros não se deve ao fato de você estar em combate corpo a corpo? Não, até o momento, não permitimos que eles nos invadissem. Tem certeza? É uma notícia tão boa que chega a ser difícil de acreditar. Estou em contato com todos os pontos de defesa. Nenhum deles foi penetrado. Não há danos nas linhas telefônicas. Não, eles também estão bem. Todos os cabos estão funcionando normalmente. Estou em contato com todos os postes. A voz de Grants transborda convicção e confiança. Ele não está mentindo nem confuso. Tânia se despede dele com um ok, entendi, e desliga o telefone. Provavelmente devo acreditar nas observações das minhas tropas. Preciso chegar ao fundo disso. Então não me resta outra opção senão jogar minha última carta. Tenente Cerebriacol. Sim, senhora. Oficial de reconhecimento? Essa é a própria definição de uma resposta pronta. Minha ajudante até percebeu minhas intenções. Eu poderia dar um bônus a ela. Você não é como aquele idiota do Capitão Tom, né? Estou contando com você. Sim, senhora. Já vou indo. Ela é tão confiável. Tânia sorri, a confiança que ela tem em sua ajudante é genuína. Por isso, enquanto aguarda um relatório complementar, ela pode até deixar que seus subordinados vejam que está saboreando tranquilamente o café que Cerebriacol preparou para ela antes de sua partida. Quero saber. Quero descobrir o que está acontecendo. Ela não deixa que eles vejam esses impulsos. Ela precisa transmitir a calma de uma comandante. Como se ela não tivesse nada com que se preocupar. Como comandante que tranquiliza suas tropas, ela aprecia seu café e reage aos resultados. Em outras palavras, uma vez comandante de um Cap Group, seu trabalho começa a se assemelhar mais a uma posição de gestão. Bem, quando se é um oficial de alta patente, já existem mais oportunidades para ficar no centro de direção de combate. Pessoalmente, Tânia vê isso com bons olhos. Mas ela se sente um pouco ansiosa por não poder ver os movimentos do inimigo com os próprios olhos. As vantagens de fazer ligações no local são maiores do que você imagina. O que está acontecendo? Ela se preocupa. É uma situação muito difícil, mas ela não tem tempo suficiente para pensar. Coronel, isso não são brigadas. São apenas carcaças de brigadas. O quê? É um ataque noturno de 2 brigadas? Como assim projéteis? Confirmei como eles estão operando e percebi que os soldados da Federação também são recrutas novos. Então parece que eles estão concentrando suas forças ao alcance das vozes dos comandantes. Então eles estão operando em fileiras fechadas? Sim, coronel. Creio que podemos supor que o fogo de artilharia observado dizimou a principal força inimiga. Tânia se vê às gargalhadas. É assim que o relatório de Cerebriacol é importante e revigorante quando ela retorna de seu reconhecimento. Entendo. Isso é ótimo. Obrigado, Tenente Cerebriacol. São ótimas notícias. Fico feliz por ter sido o portador de boas notícias para o coronel que amo e respeito. Não recebia notícias tão boas desde o caso Dácia. Desculpe, tenente, mas gostaria que o senhor iniciasse imediatamente uma busca aérea. Sim, senhora, continuarei minha missão de observação. Não, isso não será necessário. Vou mudar sua missão. O Major Weiss e os outros receberão ordens para patrulhar a linha de frente como tem feito, mas quero que você assuma o controle da zona. No instante em que as palavras saem de sua boca, Tânia percebe que está começando a transformá-las em uma batalha de perseguição, lançando um controle no ar sem se preocupar em ser abatida. Mais do que tudo, ela tem certeza de que eles vão pisoteá-los. Que maravilha! Senhora. No momento você é a pessoa certa para o trabalho. Controlar uma perseguição será uma boa experiência. Sim, senhora. Farei o meu melhor. Quando a comunicação sem fio cai, Tânia larga o fone e aceita calmamente seu erro.
Que surpresa! O Capitão Maybeth foi quem mais conseguiu. Admito meu erro. Terei que me desculpar com ele mais tarde. A artilharia deve ter feito um trabalho perfeito. Mesmo levando em consideração a observação de Weiss, a artilharia é mais capaz do que eu imaginava. Este ponto é algo para refletirmos como uma área a ser aprimorada ao comandar unidades fora da sua área de especialização como líder de um camp group. Provavelmente devo informar o Estado-Maior. Interessante, é tão difícil entender os outros ramos. Mas não posso negar que interpretei Maybeth incorretamente. Portanto, peço desculpas. Ainda, tudo pode ser feito na festa para celebrar nossa vitória. Então Tânia pega um receptor que ela não havia tocado nenhuma vez desde o início do combate. É óbvio onde isso vai dar. Eram as forças blindadas, sem dúvida aguardando ansiosamente. Agora? Agora? Capitão Arrens. Sim, senhora. É a nossa vez? Sua pergunta transborda ambição. É inegável que sua tentativa de conter o por favor, nos deixem ir que está na ponta da língua, está falhando. Ele deve querer muito lutar. Aliás, ele quer demais. E é isso que o torna a pessoa ideal para atacar o inimigo neste momento. A maioria dos inimigos foi dizimada pelo bombardeio do Capitão Maybeth. O que restou são praticamente os remanescentes que ainda seguem as ordens de ataque originais. Então você está nos ordenando a aniquilar o resto deles? Exatamente. Faça o que você sabe fazer. As forças blindadas, parte integrante do elaborado aparato de violência que é o Exército Imperial, devem ser utilizadas no momento perfeito. E o momento de realmente libertar sua força motriz é agora. Deixe comigo. A Tenente Cerebriacol está observando. Deixe que ela o oriente. Agradeço o apoio. Vou iniciar o contra-ataque imediatamente. Receberemos apoio de observação do Tenente Cerebriacol e iniciaremos nosso ataque blindado. Arrens está tão ansioso que repete as ordens como se não conseguisse ficar parado. Ótimo, diz Tânia, e um instante depois, ela coloca o telefone no lugar. Tendo embarcado em seu tanque, o Capitão Arrens sem dúvida está gritando Panzervor, neste exato momento. Ele é a personificação da energia inquieta, mas também podemos dizer que ele é confiável em momentos como este. Tenho certeza de que o contra-ataque será bem sucedido. O exército da Federação já está se desintegrando, então não acho que eles serão capazes de suportar o impacto dos nossos tanques. E quando isso acontecer, ela murmura consigo mesma enquanto leva a xícara de café aos lábios. A vontade de lutar da infantaria inimiga estourará como um balão e se espalhará aos 4 ventos. Se eu enviar a quantidade certa de infantaria exatamente quando o ataque certeiro da unidade blindada abrir brechas, nossa vitória será certa. E tenho certeza de que o grupo de Weiss na linha de patrulha que eles montaram dará conta de eliminar qualquer inimigo restante. Já demonstramos isso na Dácia e em outras batalhas no leste, mas mostrar novamente a vulnerabilidade das tropas terrestres sem apoio aéreo, usando um ataque unilateral anti-superfície contra elas, não seria uma má ideia. Não seria nada mal, pensa Tânia enquanto inclina a xícara de café, mas então percebe algo. Droga, isso foi estúpido, ela murmura. A sugestão de que ela não havia levado algo em consideração chama a atenção de todos na sede. Coronel, eu deveria ter pedido ao Tenente Cerebriacol para me fazer outra xícara de café antes de mandá-la para fora. Do jeito que está, não posso pedir mais nada até que a luta termine. Em resposta às perguntas de rostos preocupados, Tânia vira sua caneca vazia para expressar sua falha. Ha. Coronel, você é praticamente o único que a faz realizar trabalhos estranhos como esse. Os funcionários não conseguem conter o riso, mas Tânia defende seu ponto de vista com firmeza. Mesmo assim, estamos juntas desde a frente do Reno, e o café que ela faz é o melhor. É sempre melhor ter alguém talentoso para fazer o trabalho, não é? Se você fosse um soldado de semblante sério, isso seria uma declaração de amor, coronel. Eu hesitaria em casar por um café. Gostaria de continuar a desfrutar da minha liberdade de ser solteiro. Tânia não tem planos de firmar um contrato social e abrir mão de sua liberdade. Além disso, ter que escolher entre ser homossexual mentalmente ou fisicamente deve ser um dilema extremamente raro. É uma daquelas coisas em que é melhor não pensar demais. Assim, Tânia segue o velho ditado sobre deixar de lado as coisas que você não consegue desvendar em silêncio e interrompe essa linha de pensamento. Mas aparentemente todos interpretam seu silêncio e sorriso irônico como compostura. Excelente, coronel. Ninguém está mais nervoso. Tenente Grants, o senhor está livre agora? Grants apareceu, mas felizmente parece bastante tranquilo. Estou indo buscar suprimentos antes de sair para a batalha de perseguição. Pensei em dar uma passada aqui enquanto estivesse por perto para ver se você tinha alguma instrução. Neste momento, a unidade blindada do Capitão Arrens está contra-atacando. Eventualmente será a vez da infantaria. Mas quem sabe a artilharia deu o golpe final antes que vocês tenham a chance. Duvido que o inimigo seja tolo o suficiente para se reagrupar. Mas nossa, o bombardeio do Capitão Maybeth foi magnífico. O Tenente Cerebriacol disse a mesma coisa. Ele realmente fez um ótimo trabalho desta vez. Terei que me desculpar. Conforme a conversa prossegue em ritmo constante, Tânia eleva sua admiração pelo Tenente Grants. Ele demonstrou hoje grande capacidade como comandante de infantaria. Grants possui excelentes hábitos de comunicação e é capaz de fazer análises oportunas de uma situação. Os resultados de suas observações devem ser considerados admiráveis. Até mesmo um subordinado que era tão inútil a ponto de eu quase ter desistido dele, se tornou um soldado tão competente. Isso me faz sentir que devo ser um professor bastante talentoso. Ao mesmo tempo, em relação aos subordinados que ela havia abandonado, Tânia percebe repentinamente que não houve nenhum relatório de acompanhamento. A propósito, lembrei-me, já que estávamos falando de infantaria, onde diabos está o Capitão Tom? Por mais cabeçadura que ele seja, você pensaria que ele ouviria os tiros desta grande e enorme batalha. É certamente estranho. Tenente Grants, o senhor sabe de alguma coisa?
Grants olha para ela sem expressão, mas Tânia continua a questioná-lo como quem diz, ei, vamos lá. Em certo sentido, quem além de Grants saberia? Ele estava no comando do perímetro. Quer dizer, ninguém o viu? Agora que você mencionou, não tive notícias dele. Mas, coronel, eu também não ouvi nada a respeito dele. Fale com o tenente Tospan. Quero descobrir para onde ele foi. Entendido. Devo organizar uma equipe de busca se necessário. Por um segundo, Tânia quase lhe diz para fazer exatamente isso, mas repensa. Eles ainda estão em combate. Retirar mesmo que parte de sua preciosa força de combate da luta em um momento como esse seria o mesmo que demonstrar total incompetência. Dividir as forças levaria, sem dúvida, à derrota. Provavelmente cairiam no fundo escuro de um desfiladeiro, como comunistas dando o primeiro passo rumo ao comunismo. Não precisa. E eu quero você aqui por precaução, para se preparar para o contra-ataque do inimigo ou para um ataque de outra unidade que eles conseguirem reunir. Sim, senhora. Então devo participar do contra-ataque? Sim, é isso mesmo. Estou pensando em deixar o comando a cargo do tenente Tospan e enviar você. Pelo amor de Deus, onde está o capitão Tom aprontando? Eu também estou curioso. Ele parece um pouco teimoso, mas não acho que seja do tipo que abandona suas obrigações. Provavelmente só saberemos depois de limparmos o campo de batalha. Ele acabou como um cadáver? Ou talvez como prisioneiro? No pior cenário possível. Se ele fugiu diante do inimigo, eu o encontrarei e o executarei por um pelotão de fuzilamento. Em todo caso, não preciso de um imbecil desses no meu camp group. O tenente Tospan é difícil de tolerar, mas o capitão Tom é insuportável. Você realmente acha que vai terminar assim? Bem, vamos parar de especular. Afinal, o capitão Maybert surpreendeu a todos ao subverter nossas expectativas. Entendido. Então, já vou indo. Grants presta uma saudação apropriada antes de partir, mas até ele já foi um jovem inútil. Pelo que Tânia sabe, os humanos podem crescer. O problema é que esse crescimento é apenas uma possibilidade. Até mesmo Weiss, lembra Tânia, cometeu o erro de se esquivar do fogo antiaéreo da infantaria na guerra contra a Dácia. Não posso negar que os humanos também cometem erros. Até mesmo Tânia não se furta a admitir que já cometeu os seus. Encher o peito e dizer que todas as minhas ações são irrepreensíveis? Não quero ser tão tolo, mas é exatamente por isso. A única solução que posso oferecer para idiotas que não conseguem admitir seus erros e corrigi-los é uma bala. Permitir que idiotas assim permaneçam em uma organização acabará por corroê-la. A unidade do capitão Arrens conseguiu romper as linhas inimigas e iniciou a limpeza. Ele está solicitando apoio da infantaria. Certo, entendi. As meditações e contemplações terminam aqui. Não tenho outra escolha. Que recurso escasso, como sempre. Hora de pensar com cuidado. Um comandante de Capgroup está sempre desesperado por ele e lamentando incessantemente sua escassez. Então a perseguição está indo bem? Na verdade, mais rápido do que pensávamos. Ela olha para o relógio e para o mapa e vê que a unidade de Arrens conseguiu romper as linhas inimigas mais cedo do que o esperado. Ela ouvirá dizer que ele era bom, mas sua habilidade em comandar aquele instrumento de violência que é uma unidade blindada, apesar da escuridão, atinge uma excelência verdadeiramente louvável. E quando ela se dá conta de que ele deve ter liderado a formação, não consegue conter um sorriso irônico. Um oficial que lidera o grupo, executando suas funções corretamente. Um policial que corre para frente nem sempre é um bom policial, mas aquele que sabe quando precisa estar lá e não deixa essa oportunidade passar. Aquele oficial vale uma fortuna. Por isso, como oficial de patente superior, Tânia não pode perder um oficial diligente de patente inferior como o capitão Arrens. Mande uma mensagem para mim. Espero grandes coisas de você, mas quero comemorar a vitória juntos. Seja o que for que você faça, não seja irracional. Certifique-se de que ele entenda isso. Sim, senhora. Um sinalizador anota minha mensagem e a envia ao capitão Arrens pelo rádio. Arrens realmente demonstra potencial. Dar-lhe muitas tarefas e perdê-lo seria uma grande pena. É interessante como, em uma única batalha, o resultado das ações de uma pessoa indica claramente se ela deve ser morta ou sobreviver para ser explorada. E façam a infantaria avançar imediatamente. Uma companhia sob o comando do Tenente Grants, e que a unidade de magos do Tenente Vustema os acompanhe. Entendido. Imediatamente, senhora. Vamos preencher a brecha aberta pela unidade blindada com infantaria. A infantaria é o ramo das forças armadas que é como a água. Onde há um buraco, ela se infiltra imediatamente. Por isso, ou talvez fosse melhor dizer que é algo natural. Ao nascer do sol, o grupo de combate Salamandra ergue-se no campo de batalha como vitorioso, como se o nosso reinado fosse durar para sempre. Além disso, os caças enviados pelo comando da frota para nos apoiar têm metralhado o solo um após o outro, melhorando ainda mais os resultados da batalha de perseguição. Podem estar travando intensos combates aéreos onde forças inteiras são perdidas nas linhas principais, mas aqui no Nordeste, a superioridade aérea imperial permanece inabalável. Diante da frota imperial e seu controle absoluto dos céus, a Federação permanece em silêncio. Eles reconhecem a disparidade de poder intransponível. Assim, quando o sol se põe mais uma vez, as tropas imperiais têm o controle total do campo de batalha. É uma vitória. Embora tenha sido uma batalha de pequena escala, este regimento derrotou 2 brigadas com fervor. E quem fez isso? O Camp Group Provisório Salamander, que tinha acabado de ser formado. Isso prova, sem dúvida alguma, a flexibilidade de formação e operação de Camp Groups também para o Estado Maior. Bem, eles não vão nos desgostar, de qualquer forma. Na visão de Tânia, o fato de eles não nos valorizarem significa que a nossa reputação não vai piorar e que não seremos sobrecarregados de trabalho. Mas Tânia está confiante de que é uma pessoa boa e sensata. Ela entende muito bem que adotar uma atitude tão incomum após uma vitória é estranho. Na maioria dos casos, a vitória é socialmente reconhecida como um resultado a ser celebrado.
Repelimos um grande número de inimigos, sofrendo poucas baixas. Tânia é suficientemente compreensiva para entender que suas tropas gostariam de comemorar. Numa das salas do edifício onde se situa o quartel-general do Camp Group, cadeiras e mesas estão dispostas no que parece ter sido uma sala de jantar em algum momento. Aqui Tânia inclina a cabeça em reverência aos principais responsáveis pela vitória. Bom trabalho, tropas. Começando por comentar que as oferendas não têm nada de especial, ela retira garrafas do seu estoque pessoal, que todo oficial deveria ter escondido em algum lugar. São as bebidas que ela guarda para agradecer aos seus homens, e ela mesma o serve. Por fim, ergue a xícara de café e faz um brinde. A nossa vitória. A vitória. Bem então, Tânia começa a fazer o que precisa antes que os policiais fiquem bêbados. Primeiro, Capitão Maybert, quero expressar meu respeito pelo seu trabalho. Eu julguei mal um pouco. Espero que aceite minhas desculpas. O pedido de desculpas de um oficial a um subordinado é o momento em que ele revela que seu ponto de vista estava errado. Não é uma tarefa fácil, mas é melhor do que ser visto como um tolo incapaz de reconhecer seus erros. Não, foi graças à observação atenta que obtivemos resultados. Devemos muito do nosso sucesso à habilidade do Major Weiss. Mas o primeiro tiro passou tão perto. Sua unidade faz um ótimo trabalho, Capitão Maybert. Você é tão habilidoso que nem sei se precisa de observadores. O quê? Não, só conseguimos ter um desempenho tão bom porque você estava lá. Você voou à noite e até pedimos que você nos ajudasse com a localização dos alvos. Qualquer oficial de artilharia comum conseguiria resultados com o seu apoio. Ter olhos no céu faz toda a diferença. Ao ouvir a conversa entre Weiss e Maybert, fica claro que ambos são profissionais que conhecem bem seus trabalhos e se respeitam mutuamente. Nossa, Tânia abre um sorriso. Ainda tem um longo caminho a percorrer. Para o bem ou para o mal, ela tem julgado pessoas com temperamento de artesãos pelos padrões de pessoas comuns. Eles precisam ser avaliados por suas habilidades especializadas. Obsessão por artilharia? Não, ele é um especialista. Este é um homem que sabe como usar a artilharia. Ele tem um conhecimento profundo sobre ela. Esse é o Capitão Maybert. Se for esse o caso, então é trabalho da oficial de Estado-Maior Tânia entender como melhor utilizar suas habilidades. Avaliar policiais com base em preconceitos é um erro grave. A partir de agora, terei que superar minha raiva das pessoas obcecadas por suas especialidades e meus traumas passados relacionados a elas para que eu possa aprender a avaliar esses artesãos de maneiras mais apropriadas. Muito bem. Major Weiss, aceite sinceramente os elogios do Capitão Maybert. Você também fez um excelente trabalho. Obrigada por patrulhar. E Tânia direciona seus elogios ao igualmente talentoso comandante da blindagem. Você também, Capitão Arrens. Sobre aquela última investida no contra-ataque, foi magnífico como você manteve a disciplina da unidade, apesar da operação ter ocorrido antes do amanhecer. E isso é tudo o que posso dizer. Obrigado, coronel. Não sei se isso me torna sortudo ou azarado, mas parece que me acostumei aos famosos ataques noturnos do leste. Sinto como se estivesse de volta para casa ou algo parecido. Eu também. Cara, não sei bem como me sentiria em relação a ter meu sono interrompido. Gostaria que pelo menos me deixassem dormir à noite como a criança que sou. Quando ela murmura o quanto está cansada e reprime um bocejo, seus subordinados sorriem sem jeito. Bem, não é de admirar que riam dela. Dito isso, é uma necessidade fisiológica. Enquanto meu corpo precisar dormir, não há nada que eu possa fazer. Até a Tânia precisa se render. O sono afeta adultos e crianças de maneiras diferentes. Minha grande necessidade de dormir é apenas mais uma faceta da minha situação pessoal. Mas antes de ceder ao sono, Tânia se lembra de mais uma coisa que precisa dizer. Bem, vou ser honesta. Tenente Tospan, estou decepcionada. Independentemente das ordens que o Capitão Tom lhe deu, não relatar ações que contrariam minhas ordens é um problema. Sim, senhora. Há muita gente que não entende isso, o que é frustrante. As únicas pessoas autorizadas a tomar medidas que não constam no manual para lidar com situações também não previstas são aquelas que dominam o próprio manual. Se alguém que não domina o básico simplesmente fizer o que bem entender, só teremos problemas. A permissão para um policial agir por conta própria é a mesma. Francamente, é um poder discricionário para policiais com inteligência. Isso não justifica de forma alguma que idiotas ajam como os imbecis que são. Considerando seu histórico até o momento, julguei que você ainda não merece ser chamado de insubordinado. Não haverá uma próxima vez. Nunca se sabe de que maneiras as pessoas que desconhecem as normas podem se desviar ao modificar o manual, seja no atendimento ao cliente ou no cumprimento de procedimentos militares. Embora Tânia não tenha explicado isso explicitamente para Tospan, ela encontrou uma utilidade para esse papagaio estúpido que só consegue repetir fielmente o que o Capitão Tom disse. A única função do primeiro-tenente Tospan é repetir tudo o que lhe mandam. Em outras palavras, independentemente do que uma oficial como Tânia lhe ordene, sua única função é dizer teimosamente tudo o que seu superior direto lhe manda. Há maneiras de usar um autômato que não questiona nada além do necessário, certo? É como as peças do shogi. Um peão pode não ser uma peça essencial, mas tem suas utilidades. O tenente Tospan só precisa de experiência. Depois de aprender com essa batalha, tenho certeza de que ele se esforçará para redimir seu nome em ações futuras. Major Weiss, não está sendo um pouco condescendente demais com ele? De qualquer forma, o que eu disse continua valendo. Não me decepcione novamente. Sim, senhora. Farei o que puder. Muito bem. Espero que você aprenda bastante com isso. Se o Tospan conseguir descobrir quem é o seu verdadeiro chefe, já será uma grande conquista. Se ele conseguir fazer isso, eu poderei encontrar uma utilidade para ele. O Império está ficando sem recursos humanos.
Podemos pertencer ao estado maior, mas isso não nos isenta de lidar com recursos de qualidade inferior. Temos que aprender a aceitar nossa situação e fazer com que o que temos funcione a nosso favor. Falando em falta de experiência, Tenente Vusteman. Espero muito crescimento de você e da sua companhia de magos. Mas hoje ficarei satisfeito por você ter lutado bem. Nesse sentido, Vusteman e os outros que foram enviados para substituir os 10 que perdemos não são substitutos ruins. Por outro lado, como uma boa pacifista, Tanya von de Gurechaff é forçada a sofrer. A guerra desperdiça muito capital humano. Mas falando sério, combates cujo objetivo é o desgaste parecem um grande desperdício. Quero que isso acabe logo. Os outros oficiais sorriem e concordam com seu superior. É natural, já que a guerra é um risco que certamente ninguém deseja. Por algum motivo, o mundo sempre pensa que os soldados são a favor da guerra, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. A verdade fundamental é que os soldados detestam a guerra. E os oficiais que servem em unidades de combate na linha de frente desejam a paz tanto quanto os especialistas mais dedicados. E uma pacifista tão apaixonada quanto eu deve ser uma raridade, pensa Tanya enquanto reflete sobre si mesma. Sou contra o conceito bárbaro da guerra do fundo do meu coração. Empunho esta arma e este orbe unicamente por causa do meu contrato com o Reich. Muito bem, tropas, bom trabalho. Pode ser difícil relaxar e comemorar enquanto a tensão ainda está alta, mas quero permitir que cada unidade faça seu brinde de comemoração. Do fundo do meu coração, posso entregar minha alma e proclamar meu desejo. Mesmo em nossa realidade extremamente dura, onde o Deus a quem deveríamos orar não existe e um mal chamado Ser X ou qualquer outro nome semelhante reina absoluto, é importante ter esperanças e sonhos. Muito bem, então, mais uma vez, a vitória. E a esperança de que esta guerra termine em breve. Saúde. Saúde. Imagem 20 de outubro de 1926, ano unificado, parte nordeste da Frente Oriental, guarnição do Camp Group Salamander. É tão simples dizer. Faça um brinde à vitória. Mas quando Tanya abre os olhos na cama da casa onde está hospedada, ela dá um sorriso irônico ao se levantar. É proibido aos menores de idade beber e fumar. Não há exceções, nem mesmo nas Forças Armadas. A única coisa que você pode fazer é chupar um doce. Mais importante ainda, esse corpo imaturo não consegue resistir ao sono e ficar acordado à noite. Claro, isso significa que Tanya foi para a cama em um horário saudável ontem à noite, como de costume. Mas havia outro motivo para ela ter saído mais cedo. Quando o superior está por perto, os soldados provavelmente sentem que não podem relaxar. Não há razão para manter essa relação tensa entre chefe e subordinado, mesmo fora de serviço. Tanya teve a gentileza de permitir que eles desfrutassem de suas bebidas pós-combate em paz. Como resultado, ela acordou relativamente cedo, mas é um despertar revigorante. Dito isso, provavelmente todos os outros ficaram acordados até tarde bebendo. Tendo saído da cama devagar para não acordar seu ajudante e ordenança, Tanya estendeu a mão para pegar a jarra de água. Não, ela apenas estende a mão pela metade. No instante em que sua mão toca a cerâmica, ela repentinamente percebe um frio incomum. Na dúvida se estaria resfriada, ela veste seu casaco de voo para clima frio e altitude, sentindo-se imediatamente melhor. Talvez a temperatura simplesmente tenha caído. Mesmo para o início da manhã, este frio é terrivelmente intenso. Está frio até para o outono. Quase tão frio quanto quando estou voando. Será que estou ficando doente afinal? Devo pedir para a cozinha da sede preparar algo quente para beber por precaução? Com isso em mente, Tanya sai de casa para ver os policiais de plantão. É então que ela percebe. É estranho. Tanya para abruptamente, tomada por uma forte sensação de que algo está errado. Algo mudou. Algo surgiu que não deveria estar ali. A cor do mundo está errada. Tudo está diferente de ontem. Com um suspiro, ela olha para o céu que está completamente nublado e irritantemente branco. Branca. Ela paralisa, apesar de si mesma, diante da cor brutal. Ela recua, mas enquanto sua perna tenta dar um passo para trás, ela força a permanecer imóvel através de sua força de vontade. À sua frente dançam brilhos pálidos e delicados. São de uma beleza fantástica. Talvez, se as coisas fossem diferentes, ela pudesse ter escrito um poema sobre elas. Mas agora, para ela, eles não passam de um amontoado de medo. Ela lança um olhar fulminante, como se pudesse derretê-los com o calor do seu olhar, mas, infelizmente, é obrigada a perceber que não pode vencer. Seu punho cerrado fala por ela. Se ela pudesse gritar, ela gritaria. Ela se entregava às suas emoções e deixava escapar o "você está brincando comigo?", que estava preso em sua garganta. Ela tem acompanhado de perto as previsões meteorológicas. Sim, mesmo que a equipe de meteorologia tenha garantido mais 2 semanas, ela vem solicitando os mapas meteorológicos e os analisando todos os dias, sem falta. Mas apesar disso, apesar de tudo isso, está nevando. É um presente tão esplendidamente malicioso. Significa que o magnífico e terrível inverno oriental chegou. Tudo ficará coberto de neve, que se transformará em lama e eventualmente transformará o terreno em um pântano lamacento. É a pior época. Quando os exércitos são forçados a abandonar completamente o conceito de movimento e só podem ficar imóveis, sem poder fazer nada. Tanya olha fixamente para o céu e murmura. Mas se os céus estiverem em nosso caminho, então venceremos os céus. Temos que vencer. Quantas noites mais os oficiais do exército imperial conseguirão dormir sem tremer de frio? É fácil se enganar. Essa neve chegou fora de época. Ela também pode se apegar à previsão de bom tempo. Amanhã o tempo vai abrir, mas isso não significa nada. Se ela não conseguir aceitar a realidade e encarar a terrível situação, esse caminho só levará a um beco sem saída. Ela espalhará seus ossos por esta terra podre depois de se tornar um cadáver congelado. Essa é uma conclusão extremamente desagradável.
Qualquer coisa, menos esse destino terrível. Eu tenho que sobreviver e voltar para casa. Eu tenho que sobreviver e meus homens também. Não tenho nenhum excedente de pessoal para entregar aquele filho da puta do General Winter ou seja lá quem for. Então Tanya parte mais uma vez para o quartel-general. Ela está com tanta pressa que começa a trotar e depois acaba correndo. Ela chama os oficiais de plantão. Imagino que isso seja o normal. Como estamos nos preparando para o inverno? Quando Tanya entra correndo pela porta, sua pergunta é impaciente. No que diz respeito ao equipamento para clima frio, temos uniformes para operações em grandes altitudes para o batalhão de magos, mas, coronel, lamento informar que não temos o suficiente para todo o Cap Group. Eu realmente não acho que tenhamos equipamento suficiente para todo o Cap Group. Apesar da festa da noite passada, o Major Weiss e o primeiro-tenente Cerebriacol, que estão de serviço, dão respostas claras. Tenente. Sim, senhora. Interrogai os prisioneiros. Encontraram alguém que trabalhou na aquisição de roupas. De preferência, alguém daqui perto. Quero perguntar sobre o inverno e saber a opinião deles. Tem certeza? Faz sentido que Cerebriacol esteja preocupado e faça essa pergunta. É certamente possível que tais perguntas revelem aos prisioneiros que estamos nos apressando para nos preparar para o inverno. Mas Tanya consegue fazer sua declaração com confiança. É mais importante sobreviver ao inverno do que se preocupar em dar aos prisioneiros informações que eles não precisam saber. A diferença entre um exército em campo ter ou não contramedidas para o frio é fatal. A frota aérea nos deve um favor. Vamos pedir que nos tragam algumas roupas quentes de casa. Autorizo isso. Major Weiss, se necessário, use fundos do Tesouro do Camp Group. Você também pode usar fundos confidenciais do Estado-Maior. Tem certeza? Claro. Tanya insiste. Para que você acha que servem esses fundos confidenciais? Eu deveria tê-los usado para comprar um ingresso para o reencontro da minha turma? Hahaha. Gostaria de comprar seu vestido. É sério. Podemos nos divertir muito nessa pista de dança totalmente branca. É como se o General Inverno tivesse me convidado para um baile, projéteis com risco de respingos de plasma enquanto giramos pelo céu acima deste campo branco como a neve. Que maravilha seria gritar, como merda, e ir embora. Com licença, coronel, mas o senhor sabe dançar? Em resposta à pergunta tangencial de Cerebriacol, Tanya sorri. Sou amadora e não consigo esconder isso a menos que esteja bem vestida. Então, não me importo de deixar a dança para quem sabe o que está fazendo. Mas provavelmente ninguém sabe, acrescenta Tanya, irritada. Para o bem ou para o mal, o exército imperial é especializado em estratégias de linhas internas, com o objetivo de defender a nação. O inverno previsto pelo exército, em sua maioria mobilizado em todo o império, não é extremamente frio, com exceção de Norden. De qualquer forma, acordem os policiais. Não me importa se eles estão de ressaca por causa dos brindes. A neve congelante será exatamente o que eles precisam para acordar de seus sonhos de vitória. Acho que pode ser eficaz demais. Já que estão nisso, peçam aos outros oficiais que discutam as medidas de proteção contra o frio em suas unidades. Digam a eles para manterem, no mínimo, a capacidade operacional mínima em campo. Assim, de pé diante dos policiais reunidos, Tanya engole o suspiro e aborda o assunto com sua franqueza habitual. Muito bem, oficiais do 203º Batalhão de Magos Aéreos. Vamos ouvir suas opiniões sobre batalhas de inverno, se vocês tiverem experiência, é claro. É uma boa observação. Temos, de fato, um problema quando se trata de batalhas no inverno. Tanya concorda com a cabeça em relação aos comentários de Weiss. Infelizmente, não há nenhum especialista em inverno entre os veteranos experientes presentes aqui. É verdade. Deixando de lado os nossos veteranos, mesmo os do Grupo de Exércitos Oriental quase não têm experiência em combates de inverno. Com licença, mas já que o Grupo de Exércitos do Leste tinha a Federação como um inimigo em potencial há tempos, você deveria ter uma ideia, não é, Major Weiss? Aparentemente, o Tenente Grants é um espertinho. Bem, quando se é jovem e inexperiente, é assim que as coisas acontecem, suponho. O mais assustador é que quem está dizendo isso é um dos membros relativamente experientes do nosso Camp Group. Tanya e Weiss, que suspiram juntas, devem estar preocupadas com a mesma coisa. Essa é a angústia do comandante. Ou dos cargos de gestão, pode-se dizer. Lamento dizer, tenente, mas o inverno que conheço é o do Reich. Tanya acena com a cabeça, confirmando que está correto. Em outras palavras, nosso plano de defesa consistia principalmente em proteger nossas fronteiras. Ele não leva em consideração a queda de neve real. Mesmo que levasse, dependeria da sua localização. Ó sério? Ei, Grants, o que você aprendeu sobre acampamento de inverno na academia? Weiss tenta convencer Grants, mas não consegue. Dito isso, Tanya sorri ironicamente. Não é de admirar que ele não soubesse o quanto Grants entendia de inverno. O curso acelerado já era norma na Academia do Exército Imperial há muito tempo. Se não for algo que um soldado provavelmente usará imediatamente, a academia se limita a incentivar o estudo individual. O conhecimento para batalhas de inverno é certamente um dos assuntos mais subestimados. Para o bem ou para o mal, o Império estava focado em proteger seu próprio território. Expedições dificilmente justificavam o esforço mental. Se não tivéssemos passado um inverno em Norden, não teríamos experiência nenhuma. Norte? A expressão inexpressiva de Grants lembra Tanya de que, embora ele tenha a presença de um veterano, Grants se juntou a eles no meio do caminho. Ele cursou a academia depois dela e provavelmente estava no programa de formatura antecipada em tempos de guerra. Ah, certo, você fazia parte do grupo que chegou pelo Reno. Então você não viu nenhuma ação em Norden, né? Não.
Granz balança a cabeça. Para ele, o Reno foi o local de seu primeiro treinamento em campo. Embora tenha sobrevoado o Mar do Norte, é inegável que sua experiência é desequilibrada. Então, acho que deveríamos deixar que as pessoas que estavam em ordem no início da guerra cuidassem dos preparativos. Faz sentido. Devemos deixar isso para quem tem experiência. Acho que é tudo o que podemos fazer, pensa Tânia, decidindo deixar tudo a cargo de Weiss. Major Weiss, desculpe, mas quero que consiga o equipamento para o frio, mesmo que tenha que usar toda a verba confidencial. Vou lhe dar o apoio dos tenentes Grants e Vusteman, e ela pode treinar alguns subordinados ao mesmo tempo, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Sim, senhora. Vou tentar fazer o pedido como se fossem para as unidades de magos aéreos. Como preferirem. Quero que todos verifiquem se algum dos seus subordinados tem experiência em batalhas de inverno ou em áreas conhecidas por suas temperaturas extremas. Se alguém souber algum truque, quer usá-lo. Certifiquem-se de que as outras unidades façam o mesmo. Então ela acrescenta. Além disso, Tenente Cerebriacol, ordenei que você avaliasse os prisioneiros. Mas não tenho certeza de como isso vai funcionar. Os recursos e a experiência deles são fundamentalmente diferentes dos nossos. Teremos que ser criativos e fazer o melhor que pudermos com o que temos. Entendido. Vou começar a pesquisa agora mesmo. Imagem 20 de outubro de 1926, ano unificado, capital imperial de Berum, sala de guerra do Estado-Maior. Quando ele olhou para fora, parecia outono. Embora fosse final de outono, a paisagem ainda estava colorida. Uma ótima época para fumar um charuto e expirar suavemente Pooh. Quem me dera poder levar o clima de Berum para a linha de frente, murmurou Zetor inconscientemente. Um céu límpido de outono. Infelizmente, ele voltou a olhar para dentro da sala, onde a equipe de operações, com os rostos pálidos, gritava em pânico. A causa era uma única palavra: neve. A neve era branca e impiedosa. Naquele dia, no gabinete do Estado-Maior, os oficiais ficaram tão incomodados com a brancura do pão que o mergulharam no café. Planícies brancas. Oh, que fantástico, que adorável! Contanto que não seja onde nosso exército precise ser mobilizado. Foi por isso que Zetor e seu amigo ao lado foram obrigados a ouvir os gritos dos policiais de carreira mediana. Neve? Está nevando? Chame a equipe de meteorologia. Furiosos, os funcionários agarraram pastas. Agitados, gritaram mudanças nos horários e nos planos de marcha. O colapso das previsões meteorológicas teve um enorme impacto nas forças terrestres. O Estado-Maior havia planejado com uma margem de segurança e previsto um inverno mais precoce do que qualquer outro estabelecido em anos anteriores. Portanto, a chegada ainda mais excepcionalmente antecipada do inverno realmente os desestabilizou completamente. Achei que teríamos dificuldades em evitar uma batalha de inverno, mas, Rudersdorf, não previmos isso, não é? Aconteceu do nada. Rudersdorf, seu amigo, seu cúmplice ou simplesmente o responsável por aquela sala, parecia irritado. Isso demonstrava o estado mental do Estado-Maior do Exército Imperial, que estava em polvorosa, como um vespeiro chutado, por causa da simples palavra neve. Eles nem sequer têm o equipamento necessário. Vocês podem agilizar o envio de suprimentos para o inverno? Estamos nos apressando para fazer os preparativos. Os suprimentos devem começar a chegar às tropas da linha de frente nos próximos dias, mas apenas as tropas que têm acesso às ferrovias. Apagando o charuto no cinzeiro, Zetor olhou para o teto com um semblante cansado. Ele sabia da importância de se preparar para o inverno. Por isso, havia se preparado para o pior e providenciado a fabricação de equipamentos de inverno. As linhas de produção estavam a todo vapor, mas ele não imaginava que precisaria entregar os itens para a linha de frente naquele instante. Neste instante crítico, o que eles podiam enviar para a frente de batalha eram combustível e munição, itens essenciais para a ofensiva. Isso, além dos cavalos e da forragem que Zetor e todos os outros no corpo de serviço haviam providenciado em uma frenética preparação. O cronograma da Rede Ferroviária Nacional já estava detalhado semanalmente, desafiando suas limitadas capacidades de transporte para garantir o fornecimento mínimo de tudo o que era necessário para uma grande ofensiva. Agora, isso teve que ser revisto para garantir que o equipamento de inverno chegasse à linha de frente, preservando ao mesmo tempo o fornecimento de itens essenciais como munição e alimentos? Francamente, a gravidade da situação era evidente, visto que os oficiais de plantão do Departamento Ferroviário, sob o comando de Zetor no corpo de serviço, lançavam todos os palavrões que conseguiam imaginar aos céus, em seguida se agarravam ao cronograma. Mas, na verdade, o Departamento Ferroviário teve uma situação relativamente fácil. Os responsáveis pelas operações tinham, até ontem, recebido algumas semanas, mas esse prazo caiu para zero sem aviso prévio. O debate entre os oficiais de operações tornou-se ainda mais hostil. O Observatório Central insistia que o outono seria ameno. Não é um erro nem uma coincidência? A resposta a essa ilusão foi a prova inegável de que a realidade é sempre impiedosa. O pessoal do observatório jogou a toalha. A essa altura, só nos resta assumir que a chegada do inverno é um fato consumado. Ouviram-se resmungos, suspiros e alguns momentos de silêncio durante os quais cigarros foram jogados nos cinzeiros. Todos rangiam os dentes de frustração e evidente impaciência. Um silêncio sufocante e grave tomou conta da sala. Droga! Nosso tempo acabou. Ordenem a evacuação das tropas. Aquele comentário fez a sala explodir como se tivesse recebido muito líquido de isqueiro. As linhas já estão sob a pressão máxima que podem suportar devido à nossa ofensiva. Precisamos nos reorganizar agora. Não seja estúpido. Você está mesmo dizendo que devemos desistir? Precisamos garantir profundidade no elenco. Poderíamos chegar a um acordo com uma ofensiva parcial e uma reorganização parcial. Todos os que discursaram eram oficiais do Estado-Maior, a espinha dorsal do Império. Esses homens eram especialistas militares, rigorosamente treinados e com inteligência otimizada para o desempenho de suas funções. E os oficiais do Reich, sem dúvida, não tinham iguais.
Aqueles homens que buscavam uma única conclusão clara foram forçados a discordar. Obviamente, era óbvio que questões operacionais e estratégicas deveriam ser debatidas entre pessoas com pontos de vista diversos. Isto não é brincadeira. Está falando sério? Pretende dizer às tropas da linha de frente para simplesmente brincarem na lama? Então você está dizendo que eles devem ficar tremendo de frio até a neve cair? Por que você não pensa em como podemos aproveitar melhor o pouco tempo que nos resta? E como tanto o argumento de ataque quanto o argumento de defesa tinham seus fundamentos teóricos, o debate tornou-se cada vez mais emotivo e o tom mais tenso. Você está sugerindo que devemos arriscar nossas vulneráveis linhas de abastecimento em algo tão imprevisível quanto o clima? É um cálculo razoável. Como? A logística que dava suporte às tropas desdobradas na vasta frente oriental era surpreendentemente frágil. Não foram apenas os membros do corpo de serviço que foram obrigados a entender isso, mas também todos na área de operações, mesmo que não quisessem. Os ataques esporádicos às linhas de abastecimento, o desgaste do pessoal, o fardo do transporte de projéteis e outros suprimentos, era como uma hemorragia sem fim. Expandir ainda mais as linhas de suprimento representaria um sério obstáculo para sua já sobrecarregada rede de abastecimento. Só isso já poderia ser fatal. Então, considerando o problema adicional do clima imprevisível, a decisão de permanecer onde estava foi absolutamente sensata. Se agirmos agora, ainda podemos avançar. Se pormos fim a isto antes que as condições de transporte piorem, não haverá obstáculos para a chegada do inverno mais cedo. Mas, ao mesmo tempo, ainda era possível avançar se eles agissem agora. Você está dizendo que devemos avançar? Está dizendo para seguirmos em frente sem o equipamento de inverno adequado, quando nem sequer temos certeza de que as linhas de suprimento permanecerão abertas? Como você espera que nosso exército sobreviva? Se não atacarmos com tudo aqui, o tempo não estará a nosso favor. Lembrem-se do que aconteceu com a Commonwealth e os Estados Unidos. Ataquei enquanto a oportunidade está quente. Que outra escolha temos? A facção que defendia a ação tinha razão. O tempo não estava a favor do Império, do seu Reich. Seu poder nacional estava diminuindo e sua população trabalhadora sofria perdas graves. A medida extrema de colocar mulheres para trabalhar nas fábricas tornou-se comum. Havia também uma grave escassez de produtos. Mesmo com o sistema de racionamento em vigor, o Império estava criticamente carente de recursos. Então o seu plano é levar todo o exército à ruína por causa dessa aposta sem esperança? Se não recuarmos, nosso exército se desintegrará. Não podemos desistir agora. Você tem noção de quão perto estamos? Se agirmos agora, podemos avançar. Como você sabe que conseguiremos romper as defesas reforçadas do inimigo no ano que vem? Não podemos perder esta oportunidade. A nação estava enfraquecendo, como se estivesse sendo torturada lentamente. Embora o exército imperial ainda ostentasse força, era impossível negar que o conflito prolongado estivesse cobrando seu preço. Então, alguns policiais tiveram que ressaltar essa dura realidade em particular. O exército já está se desintegrando no leste. Corremos o risco de desgastar completamente as tropas. Não subestimem o custo de adiar nossa ação. Você está sugerindo destruir nossas tropas em um ataque suicida porque alguns covardes são prisioneiros do medo? Isso está fora de questão. Ao lado da mesa onde o debate entre oficiais, em sua maioria de carreira intermediária, se acirrava, na escrivaninha posicionada no fundo da sala, os dois generais, deixando seus cigarros queimarem silenciosamente, exalaram a fumaça acompanhada de um suspiro. Até mesmo o jeito como apagavam seus charutos em silêncio era semelhante. O tenente-general von Zetor e o tenente-general von Rudersdorf, mas um deles estava zombando farto do comportamento vergonhoso de seus subordinados, enquanto o outro estava tão desinteressado que nem sequer ouvia. Bem, era o resultado natural. Ambos os generais se prepararam para o pior assim que ouviram a palavra neve. Como vice-chefe do corpo de serviço, o general von Zetor já havia dado sua resposta. Portanto, incitar seus subordinados ao debate era simplesmente uma forma de treinamento intelectual rigoroso. O mesmo se aplicava ao general von Rudersdorf. Como responsável pelas operações, ele sabia que precisavam mudar de rumo e considerar medidas realistas. Foi porque compreenderam a importância do tempo que ambos chegaram às suas conclusões imediatamente. Diante das consequências de terem apresentado suas conclusões aos oficiais de patente intermediária, sabendo que isso não adiantaria nada, Zetor teve que admitir que se arrependia. Temos aqui uma centena de escolas de pensamento. Após muita discussão, seus argumentos haviam se reduzido a meras opiniões. E o que mais o incomodava era que os envolvidos nem sequer pareciam perceber. Quando você acha que eles vão perceber que mesmo que nossa resposta não seja correta, debater é uma perda de tempo? É porque o departamento de pessoal sempre escolhe esses caras que se acham espertos o suficiente para serem oficiais de Estado-Maior. Chegamos a um impasse. Evacuar as tropas é nossa única opção. Qualquer um que hesite sobre um ponto tão crucial é um oficial de segunda categoria. Essa não é simplesmente a verdade irritante? Puxa, isso sim é que é querer lamentar. Eles são um grupo seleto, e mesmo assim o Estado-Maior do Exército Imperial está cheio desses caras que se acham tão espertos. Inacreditável. Ambos os generais desaprovaram. Mas, isso teve que ser adicionado. Para ser justo, tanto o general von Zetor quanto o general von Rudersdorf eram notórios por terem as mais altas expectativas mínimas no Estado-Maior. Os dois corvos do Exército Imperial, ostentando os maiores intelectos. Sem praticamente dar atenção aos oficiais comuns, os dois já haviam compreendido o significado da chegada do inverno e começado seu luto. O inverno chegou cedo demais. Como não conseguimos prevê-lo, teremos que aturar as acusações de incompetência e lidar com a situação.
Sim, concordou Zetor, e então perguntou sobre algo que o preocupava. Mas depois de reorganizar as linhas, vamos lançar outra ofensiva? Havia apenas um problema. O que eles precisavam discutir agora era o que fazer depois do inverno. Nesse ponto, Zetor e Rudersdor não concordavam totalmente. Que outros meios o Império possui? Precisamos de uma maneira de acabar com esta guerra. Com a frente de batalha tão disputada, as chances de resolver as coisas por meio de negociações tranquilas são mínimas. Se necessário, podemos elaborar um plano para esperar que isso passe. Zetor disse que era para isso que servia a teoria da guerra total. A teoria da contenção por atrito que ele e sua divisão vinham propondo partia do pressuposto de que grandes perdas eram inevitáveis, mas, de resto, era bastante sólida. No Império, emergiu uma poderosa rede de fabricação de munições e um comportamento econômico autossuficiente. Zetor tinha certeza disso. Ainda temos a liberdade de agir. Não precisamos limitar nossas próprias escolhas. Não precisamos descartar a opção de uma longa guerra de desgaste. Logicamente isso é válido. Então não posso negar, Zetor. Havia algo de melancólico na expressão do general von Rudersdor enquanto deixava seu charuto queimar lentamente. Eu entendo, mas, continuou ele. Sei que você também entende. O Império está se mantendo à tona por um fio. E isso só é possível graças à disciplina da nossa doutrina de guerra total. Permita-me corrigir seu mal-entendido, general von Rudersdor. Não há obstáculos para a manutenção do mínimo. Pelo menos não no momento. Isso só é válido para suprimentos militares, certo? Não posso negar isso. Quase chegamos ao limite do que podemos fazer para sustentar a produção de alimentos, que está em declínio. Observamos um rápido aumento na produção de conchas, mas a má qualidade me deixa desesperado. Zetor assentiu e reconheceu a verdade levantada por seu interlocutor. A principal força de trabalho responsável pela produção agrícola do Império estava sofrendo com a ausência de uma grande parcela de seus funcionários. E outro problema crítico era que o exército havia requisitado todos os cavalos que normalmente utilizava para arar a terra. Foi o próprio corpo de serviço que recolheu os cavalos que estavam a usar para transportar mantimentos. Pelo que Zetor tinha plena consciência do duro golpe que tinham infligido à agricultura nacional. Para ser franco, os efeitos foram piores do que ele esperava. De certa forma, foi culpa deles terem ficado presos comendo nabo após nabo. Esperar uma guerra longa é diferente de desejar uma guerra longa. Acreditamos que devemos aproveitar nossos pontos fortes para tentar uma ruptura no nível operacional. E eu não nego isso, Rudersdor. Mas você também entende, não é? É um risco muito grande. Maldita seja minha incompetência. Odeio ter que apostar no resultado deste evento tão importante na história do Império, murmurou ele. Comparado ao vigor habitual de sua voz, ele parecia tão fraco. Se você ia me dar uma resposta tão trêmula, deveria ter me consultado desde o início. Bem, venha falar comigo se precisar. Mas temos que começar nos preparando para o General Inverno. Há aquele General Inverno que é um pé no saco. O sincronismo estava completamente errado. Eles não podiam esperar uma ofensiva de acordo com o plano do exército. Então, por hora, a Frente Leste entraria no que poderia ser chamado, para dizer o mínimo, de uma calmaria. Para dizer de forma mais direta, eles estariam dando tempo para a Federação se reorganizar. Era extremamente frustrante, mas não havia nada que pudessem fazer para combater as forças da natureza. A impossibilidade de fazer qualquer previsão sobre a operação após o inverno era exasperante. Além disso, não havia como prever o nível de desgaste que sofreriam durante o inverno. Ter que formular uma estratégia em circunstâncias tão obscuras era completamente inédito. Como poderiam planejar o futuro se nem sequer sabiam o que teriam à disposição? Ainda assim, o general von Zetor revisou uma de suas opiniões. Existem infinitas variáveis. Mas se pudermos definir ao menos uma delas, não é má ideia esclarecê-la. Neste momento, vou levar essa proposta ao Alto Comando Supremo, custe o que custar. Ele estava falando sobre o plano de autonomia, que havia idealizado graças a uma sugestão do coronel von de Gurechaff. Ele havia explorado o coronel von Lergen até a exaustão, mas após as manobras políticas utilizando os contatos de Lergen, combinadas com a aceitação do enorme risco e da fortuna envolvidos, ele estava começando a ver resultados. Era palpável, Zetor conseguia sentir que havia algo de verdade nisso. O plano de autonomia? Concordo que parece eficiente, mas retórica de clímax, Rudersdor. Escute, ele expôs seu ponto de vista com a mesma simplicidade de quem explica uma verdade universal. Em vez de ter um país inimigo ao lado, é melhor ter um país que não seja amigável com o nosso inimigo ao lado. Com certeza. E um país neutro seria ainda melhor. Claro, faz sentido. Nesse caso, conclui Zetor como se estivesse propondo um plano maligno. O melhor para o Reich seria um país amigo com interesses alinhados aos nossos. Você pretende se tornar parteira ou algo assim? Isso é extremamente louvável. Seu amigo sorriu, e Zetor retribuiu o sorriso. Ele não estava se olhando no espelho, mas tinha certeza disso. Nossa, nossas caras devem estar tão malvadas. Esse pensamento passou pela sua cabeça de repente. Mas e daí? Se for preciso, não me oponho. Já até preparei o local para a cerimônia. Provavelmente, eu mesmo escolherei os padrinhos. Os planos para o batismo já estão definidos. Então, se o governo reconhecer, nosso fardo ficará um pouco mais leve. Quer dizer que o bebê recém-nascido vai trabalhar para o nosso lado como um adulto? Rudersdor zombou como se achasse a ideia ridícula, mas Zetor prontamente o fez recuar. Escuta, amigo. Até mesmo uma menininha já foi útil nesta guerra. Tenho certeza de que bebês e crianças pequenas têm suas utilidades. No mínimo, podem nos proteger das balas. Esse é o pior argumento que já ouvi. Sem dúvida. É absolutamente desprezível, e eu tenho consciência disso. Dito isso, continuou Zetor, sou um membro bastante perverso desta organização, apesar da minha natureza virtuosa, e como tal, cumprirei meu dever como devo. Tudo o que me é permitido, não tudo o que nos é permitido como oficiais do Estado-Maior é a devoção
aos nossos deveres. Eles haviam jurado lealdade à pátria, ao Reich. Naquele dia, o dia em que receberam suas patentes, juraram protegê-lo de qualquer um que ousasse prejudicar o país ou a família imperial. Então, se a pátria assim o julgar necessário, por que nós, como oficiais do Estado-Maior, não nos tornamos tão perversos quanto for necessário? O general von Zetor já emanava uma aura de determinação sombria, então, por um instante, ficou surpreso com a risada sonora de seu amigo de longa data. Eu disse algo errado? Não, em teoria você tem toda a razão. Mas parece que você tem um mal-entendido engraçado, então não resisti à tentação. Um mal-entendido? Pelo que são famosos os nossos estimados oficiais do Estado-Maior. O sorriso alegre no rosto do amigo também era forçado. Mas raramente ele ouvirá algo que fizesse tanto sentido. Bem, definitivamente não são as suas grandes personalidades. Sejamos francos. Não deveríamos nos tornar conhecidos por todos como excêntricos, formidáveis e astutos? Sim, você tem razão, claro. Já estamos aqui? Todos nós parecemos sensatos, mas todos devemos ser irracionais. Tudo o que precisamos fazer é usar a força bruta para fazer o que precisa ser feito. A tampa estava aberta desde o início. Então, o inferno gerará inferno pelas nossas mãos? Merda. É muito fácil aceitar esse futuro que ele pintou. 15 de novembro de 1926, ano unificado, Embaixada da Comunidade Britânica em Moscou. Local de recepção para intercâmbio militar. Os exércitos imperial e da Federação estavam concentrados em resistir ao inverno, deixando as linhas de frente relativamente tranquilas. Enquanto isso, aqueles na retaguarda já vinham tramando há tempos, de olho no que aconteceria após o fim do inverno. Diferentemente das escaramuças nas linhas de frente, essas eram tramas onde as fronteiras entre amigo e inimigo não eram tão claras. Mas provavelmente deveria ser dito. Ao contrário das batalhas convencionais, onde sofreram derrotas esmagadoras nas mãos do exército imperial, o Partido Comunista tinha muito mais experiência em conspirações e intrigas. Os dirigentes do partido talvez estivessem relutantes, mas ainda assim admitiram que o exército imperial era um instrumento de violência insuperável, de uma precisão inacreditável. Ao mesmo tempo, porém, os membros do partido riam entre si. O império sabe como fabricar uma máquina de violência, e sabe como usá-la. Embora fosse vergonhoso, os dirigentes do partido tiveram que aceitar isso. E, no entanto, as elites do partido podiam declarar com confiança que era tudo o que o império podia fazer. A guerra é apenas uma extensão da política. E nesse ponto, o presidium do Partido Comunista tinha certeza de que o império estava cometendo um erro fatal. É o exército imperial que está conduzindo a guerra. Aparentemente, os militares começaram a dominar a política no império, murmurou-se, e com muita perspicácia, na reunião do partido. Essa era a impressão coletiva do presidium. Os militares são apenas um meio para fins políticos. Mesmo com as linhas de frente em recuo, os dirigentes do partido ainda mantinham a calma necessária para se vangloriarem. Afinal, tinham certeza de que o exército imperial era um bando de idiotas que agiam sob uma perspectiva puramente militar. O poderio militar é apenas um fator. Poder, controle e governo são necessariamente uma fusão de violência e política. Os políticos se calaram e a burguesia começou a lutar a guerra por seus próprios objetivos. Vejo que eles conseguem construir um exército formidável, sim. Mas embora saibam como derrotar inimigos, parecem não saber como fazer aliados. Por que o Partido Comunista deveria temer um inimigo cujo exército trata a guerra como uma extensão de assuntos militares e carece completamente de perspectiva política? Certamente a história trará uma vitória inevitável para o partido e para a pátria, assim como para o comunismo. Essa era a convicção inabalável deles. Então, ao conhecer novos amigos, a cooperação militar de nossas duas gloriosas nações, brindes sinceros ecoaram na embaixada da Commonwealth em Moscou. Garçons serviam caviar e vodka, uma orquestra convidada para a ocasião executou graciosamente os hinos nacionais de ambos os países, e os visitantes bem vestidos conversavam entre si da maneira que preferissem. Era um espaço social elegante, não menos luxuoso do que antes da guerra. O único indício de que não se tratava de tempo de paz era a presença de guardas de honra impecavelmente trajados e soldados exibindo com orgulho seus uniformes de gala. Mas isso era apropriado para a natureza da ocasião. Era um banquete para celebrar o estabelecimento do pacto firmado durante a guerra, que visava expandir a cooperação e proibir quaisquer acordos de paz separados com o império. Os diplomatas conversavam calmamente enquanto bebiam taças coloridas de engano e hipocrisia, repletas de seus interesses em comum. Eles não têm aliados. Será que o exército imperial pretende lutar contra o mundo inteiro até o último cadáver? É absurdo, mas acho que eles estão falando sério em parte. Pelo menos eles pensam bastante em como preparar seus socos. Depois disso, bem, você sabe, os homens reprimiram as gargalhadas. Você tem toda a razão. Eles ainda não conseguem se livrar da ideia de que tudo pode ser resolvido pela força militar. Bom, fico aliviado se a Federação também pensa assim. Vamos mostrar a verdade para aquele poderoso império. Eles não são fortes o suficiente para enfrentar o mundo inteiro. Foi uma troca de palavras que misturou termos vazios com pedidos de ambos os lados. Mas quando se tratava de franqueza, a Federação era capaz de se expressar sem afetação. Sim, vamos. E agradeceríamos imensamente se vocês estabelecessem uma segunda frente. Como amigos, precisamos nos ajudar mutuamente, acrescentou o homem, expressando, ainda que em tom sarcástico, onde estão suas forças terrestres. Essa foi a manifestação explícita da Federação de seu desejo de que a comunidade assumisse uma parcela maior do fardo. Mas eles não poderiam se autodenominar diplomatas se essa pequena pitada de sarcasmo os fizesse estremecer. Vou garantir que as pessoas-chave em Londres sejam informadas. Até uma criança podia ser enviada para fazer um recado. O que os fundos governamentais exigiam dos diplomatas envolvia muito mais jogo de palavras. Mas mesmo aqui em casa estamos travando uma grande batalha aérea. Gostariam
Gostaríamos muito de poder defender nossa pátria e também ajudar nossos irmãos de armas, mas há muitas questões complicadas envolvidas. O diplomata da Commonwealth, que assentiu com sincera compaixão, acrescentou dramaticamente que eles estavam tendo problemas. Problemas? Sim, ele respondeu ao diplomata da Federação com sarcasmo casual. Também não podemos negligenciar a cobertura aérea para o comboio que apoia a Federação. Ora, outro dia mesmo, uma de nossas naves que não estava protegida pelo nosso sistema de defesa aérea, sofreu danos terríveis em um ataque a uma de suas bases navais. Levando isso em consideração, as coisas estão um pouco complicadas. Após insinuar com aquela alfinetada que ajudar a Federação estava causando seus próprios problemas, ele fingiu indiferença e chamou um garçom com uma voz deliberadamente alegre. Não guardamos rancor de vocês, foi o que ele insinuou, mas agora ele conseguia interagir com tanta facilidade justamente porque a Federação lhes devia um favor. Mas o diplomata da Federação não era uma criança que se atrapalharia e ficaria sem palavras. Por baixo da máscara sorridente, ele soltou um suspiro evidente, pronto para retrucar. Bem, estamos mantendo a linha de frente como os únicos representantes de todos os países aliados, sabe? É uma pena que não tenhamos gente suficiente. Então, acho que isso vale para nós dois. Estamos em uma situação muito parecida, mas, em resposta àquela réplica mordaz, o diplomata da Commonwealth assentiu gravemente. Seu breve comentário tomou o final das palavras do diplomata da Federação e transformou seu significado. Não só atraímos a formidável frota aérea imperial para o oeste e protegemos nossa pátria, como também estamos operando um comboio de apoio para um país aliado, travando batalhas mortais contra submarinos imperiais em patrulha. Os fardos sobre nós são enormes, entende? Compreendo essas circunstâncias difíceis, mas não se esqueçam de que estamos enfrentando as forças terrestres imperiais quase inteiramente sozinhos. É claro que foi justamente pensando no árduo trabalho de nossa nação aliada que lançamos o comboio de apoio. Estamos arriscando uma crise na defesa aérea nacional para ter escoltas sobrevoando a rota. Nossos soldados estão se desdobrando. Meu coração se aperta por eles, mas se isso for salvar nosso aliado. Nossa, eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Deve ser porque estamos atraindo as principais forças inimigas para longe do nosso aliado. Ha. Ambos riram, praguejando mentalmente e apertaram as mãos. Foi uma troca pacífica e diplomática. Embora tentassem disfarçar com uma linguagem florida, o que os homens de ambos os países realmente sentiam era o seguinte: seu país deveria assumir uma parcela maior do ônus. E a avaliação franca que fizeram um do outro foi: não podemos confiar que esses caras tenham boas intenções. Mesmo assim, encontraram um interesse comum na luta contra o Império. Como especialistas em política e diplomacia, eles tinham certeza de que, apesar das vastas diferenças entre a comunidade e a Federação e da profunda desconfiança mútua, poderiam surgir circunstâncias que lhes permitissem cooperar neste único objetivo, a luta contra o Império. Essa era a convicção deles de que o Império não entendia nada de política. Se um líder que prestasse ao menos um pouco de atenção à situação diplomática e política estivesse no comando do Império, ele jamais teria sido sitiado por todos os lados dessa maneira. Se o Império tivesse se aproveitado da discórdia tradicional entre a comunidade polaco-lituana e a Federação, será que os dois países teriam conseguido sequer formar uma aliança superficial contra um inimigo comum? Na verdade, se não tivesse prosseguido com a doutrina de expansão para o norte, a República jamais teria precisado entrar no conflito, e toda a guerra poderia ter sido evitada. Em outras palavras, o Império estava cavando a própria sepultura. Após observar, formular hipóteses e verificar, os executivos do partido, especialistas em política e conspiração, puderam acreditar piamente nisso como uma conclusão lógica. O exército imperial só é capaz de compreender a guerra de um ponto de vista militar. É claro que a vitória teria um preço alto. Ainda assim, com o apoio do general Winter, a terra da Federação Mãe deteria o Império. Então, o tempo resolveria as coisas. Eles acreditavam firmemente que, devido aos erros do Império, a vitória era certa. Até que Loria, chefe do Comissariado para Assuntos Internos, convocou uma reunião de emergência do Presidium. Camarada, você disse que há uma emergência? Sim, camarada secretário-geral. Ocorreu uma situação que precisa ser resolvida imediatamente. E o que é isso? O exército imperial tem. Era raro Loria, e algo fora do comum se calar. E ele nunca havia deixado seu olhar percorrer o cômodo daquela forma antes. O exército imperial uniu forças. Ao receber um olhar que perguntava com quem, ele respondeu hesitante: sim, com eles. Camarada, com quem o exército imperial se aliou? Uma pergunta direta do próprio secretário-geral. Uma indagação vinda do mais alto escalão era suficiente para fazer qualquer homem tremer, mas um oficial do calibre de Loria não respondeu. Só isso já era sinal de más notícias. Alguém perspicaz pode ter notado que a chefe do Comissariado para Assuntos Internos, Loria, aquela demonia em pele de cordeiro, estava apavorada. Eles demonstraram sinais de que estão se unindo aos separatistas. Um governo provisório foi estabelecido no território ocupado e eles iniciaram o processo de transição para uma administração civil. Ele pareceu se preparar, e as próximas palavras vieram. No instante em que todos as ouviram, tiveram dificuldade em compreender o que o homenzinho à sua frente estava dizendo. Escutem, camaradas. O exército imperial está em processo de formação de uma aliança com os separatistas. Sim, os nacionalistas e o Império uniram forças. Seu relato foi desprovido de energia, o que era raro para Loria. Ele nem sequer tentou esconder seu desespero, transmitindo a notícia com a voz trêmula. Um silêncio quase absoluto pairou sobre a sala quando, finalmente, algumas pessoas começaram a compreender, ainda que tardiamente, o significado do relatório. Os defensores da separação da Federação e o exército imperial invasor eram apenas obstáculos para o partido. Felizmente, o plano era que eles se matassem uns aos outros.
Afinal, a máquina violenta do exército imperial, incapaz de compromissos, e os nacionalistas que não tinham intenção de se curvar a ninguém certamente se dariam muito mal. Na verdade, Loria e o resto da direção do Partido Comunista esperavam que fosse uma excelente jogada de relações públicas. A imagem do exército imperial como tirano e do exército da Federação como libertador seria um grande ataque na guerra de propaganda, e eles achavam que seria perfeito justamente por causa da fé vacilante do povo no partido. Eles precisavam convencer as massas de que estavam do lado teoricamente correto. O plano era vender-lhes o sonho, mas o maldito império acabou se mostrando surpreendentemente antiético. Provavelmente devemos presumir que a política do exército imperial, do império, deu uma guinada de 180 graus. Estou me repetindo, mas este relatório é praticamente uma certeza. Parece que o exército imperial e os separatistas estão construindo relações muito estreitas. Mas a ideia era que quanto mais o exército imperial intensificasse sua guerra de repressão, ou algo do tipo contra a atividade partidária, mais os separatistas odiariam o império e se apegariam à federação. Em vez disso, estavam unindo forças. E não apenas isso, mas também a transição para um governo civil? Como chefe do Comissariado para Assuntos Internos, devo avisá-los. O exército imperial está vindo para destruir nossa política étnica. Isso abalaria seus próprios alicerces. Não, pior do que isso. Várias pessoas se levantaram, aparentemente sem pensar. Olharam fixamente para Loria com os olhos arregalados, e no momento em que ele acenou com a cabeça dizendo, é verdade, todos começaram a gritar. Eles estão ajudando os separatistas a fazer a transição para o seu próprio governo? Gritos de choque ecoaram pela sala. De todos os, não pode ser. Tem certeza de que não há nenhum engano? Embora perplexos, aqueles que negavam veementemente os fatos eram os líderes veteranos do partido. Até mesmo aqueles que haviam superado os momentos difíceis estavam consternados. Nossa, as exclamações deles não têm nenhuma individualidade nem inteligência, pensou Loria, fazendo uma careta. Será que situações extremas de alguma forma limitam as habilidades verbais dos humanos? Por outro lado, ele entendia. Não era de admirar. Com uma expressão séria, voltou-se para o secretário-geral e estendeu-lhe o relatório mais recente. Camarada secretário-geral, por favor, dê uma olhada nisso. O relatório tinha várias páginas. Era tão perigoso que não podia ser copiado. A federação estaria em apuros se não conseguisse fazer com que o exército imperial se tornasse um grupo de invasores cruéis. Não, a essa altura já nem era uma hipótese. Se isso fosse verdade, então seu estado multiétnico estaria sendo minado no presente. A única maneira de manter o apoio ao Partido Comunista era combater a tolerância com tolerância. Se eles se mostrassem mais permissivos em relação ao nacionalismo do que nunca, essa poderia ser uma forma de incentivar a resistência contra o império. Mas uma vez que o Presidium chegou a cogitar essa ideia, teve que rejeitá-la. Seria um verdadeiro pesadelo. A situação é desesperadora. Então não há engano, camarada Loria? Não, camarada secretário-geral. Os dados do relatório foram analisados com muito cuidado. O máximo que seria permitido em seu estado multiétnico seria a ação afirmativa. Generosidade comparável à do império, com elogios incondicionais ao nacionalismo, equivaleria à destruição da federação. Ou talvez o partido até mesmo entrasse em colapso e a causa do comunismo fosse minada. Tem certeza de que pode confiar na fonte? Baseia-se em informações de nosso agente infiltrado e de oficiais políticos. Fizemos o possível para verificar e garantir sua precisão. Será que estou conseguindo manter a voz minimamente calma? Era difícil até para Loria. Os dados de ambos os lados coincidiram. Todos os relatórios sugerem fortemente que o Império e os separatistas formaram uma aliança política. Ele afirmou isso com firmeza. Não há espaço para dúvidas. Todos os indícios que o Comissariado para Assuntos Internos conseguiu obter apontavam para a verdade de que os dois países supostamente hostis estavam agora começando a trabalhar juntos. O choque naquele momento foi tão grande que até Loria mal conseguia acreditar na conclusão. Mas havia sinais demais de que aquilo era real para ser ignorado. A maior prova disso foi o pedido de resgate de emergência que chegou de uma unidade partidária como um grito. Eles deveriam estar nadando em um mar de gente, mas a notícia estarrecedora era que estavam sendo dizimados. Os resultados da investigação subsequente foram ainda mais perturbadores. Os que estavam em campo com a missão de eliminar os guerrilheiros não eram do exército imperial, mas sim de uma unidade de manutenção da paz. E ao investigarem mais a fundo, descobriram que se tratava da unidade de manutenção da paz local com apoio do exército imperial. Nesse momento ficou evidente que havia uma aliança. Eles tiveram que reconhecê-la. Está ocorrendo uma mudança drástica dentro do exército imperial. A máquina de violência pura havia brotado um botão de compreensão do contexto político, e estava crescendo a uma velocidade assustadora. As raízes certamente estavam muito profundas, então era tarde demais para cortá-las. O Império estava aprendendo a enxergar a situação sob a perspectiva da política. O aparato militar inflexível estava se baseando em suas experiências passadas. Isso representava uma ameaça maior do que se a máquina de violência tivesse recebido 50 divisões de reforço. Não perceber os primeiros sinais dessas mudanças qualitativas foi um erro grave. Por isso, Loria teve que aceitar os olhares de reprovação dos participantes da reunião, agora pálidos. Mas a mudança é rápida demais. Pensávamos que conhecíamos o exército imperial, mas talvez as circunstâncias extremas da guerra tenham possibilitado uma transformação tão rápida. Enquanto dirigia seu carro pelas ruas de Moscou, Loria pensava consigo mesmo. Em sua essência, a crise que enfrentamos é a impossibilidade de a estrutura de nossa nação manter sua legitimidade.
Por mais que falassem dos invasores malignos do Império, se os nacionalistas desertassem alegremente para o lado do exército imperial, a Federação seria motivo de chacota, lamentando-se em vão. Ele conseguia facilmente imaginar o pior cenário possível. O jornalista de uma terceira nação certamente seria o estupim. Eles chegariam à conclusão por conta própria de que os nacionalistas estavam do lado do Império e escreveriam um artigo. Mesmo negar esse fato exigiria um trabalho imenso. O mais preocupante é que nossa imagem no exterior é péssima. Os olhares dirigidos à Federação Comunista pelos governos do lado ocidental eram terrivelmente frios. Publicamente proclamavam-se companheiros numa luta conjunta, mas ele tinha certeza de que por dentro não sentiam nem o mais tênue lampejo de amizade. Unimos forças apenas a contragosto para combater nosso inimigo imensamente poderoso, o Império. Até mesmo o Partido Comunista tinha esse ponto em comum com os habitantes do lado oeste da cidade. Suprimindo sua antipatia, eles fingiram se unir a uma nação capitalista na qual não confiavam. Em resumo, as duas potências estavam ligadas apenas por interesses em comum. Os dois lados estavam se unindo contra um demônio que desejavam desesperadamente destruir. Eles provavelmente esperam que nós e o Império nos eliminemos mutuamente. Se eu estivesse no lugar deles, faria o mesmo sem hesitar. Droga, tive que aguentar aqueles pesadelos irritantes, e é isso que eu ganho. Filho da puta. Loria ouviu sua própria voz argumentando em sua mente. Enfrentar seu poderoso vizinho, o Império, seria uma crise catastrófica para a Federação, independentemente de quando acontecesse. A decisão do camarada secretário-geral de iniciar a guerra como medida preventiva foi válida, mas de uma perspectiva de defesa nacional, deveríamos ter feito tudo o que fosse necessário para evitar esse pesadelo, um confronto com o Império, que controlava o centro do continente após subjugar os países vizinhos com seu poderio militar. Estávamos preparados para suportar o impacto. O problema é que esses belicistas multidirecionais são realmente bons em guerra, pelo menos em outras áreas. Seu exército, que deveria ser muito maior que o exército imperial, foi esmagado pelo contra-ataque num piscar de olhos. Quanto mais Loria investigava, mais se convencia de que esses vizinhos eram perigosos demais. E ficamos sem aliados por enquanto. Em uma crise, você quer muitos amigos. Infelizmente, na sala de aula da Sociedade Internacional, a Federação era criança pobre e solitária, ostracizada pelos outros. Seja como for, não podemos nos enganar quanto à nossa situação. Certamente não era inconcebível conquistar amizade se houvesse esforço para isso. Em outras palavras, a amizade era possível. A busca por novos amigos não era uma causa perdida. Vamos deixar que a nossa querida amiga opinião pública trabalhe a nosso favor. A democracia não é simplesmente maravilhosa? Mesmo que ele apelasse para as emoções deste governo lógico e devotado à razão de Estado, tudo o que conseguiria seriam palavras vazias. Mas Loria esboçou um sorriso genuíno, como se tivesse descoberto a fraqueza do seu inimigo. Até agora, infiltrar idealistas parece estar funcionando bem. Mesmo que não consigamos enganar os diplomatas, podemos conseguir os soldados e os amadores. É grande demais. Havia inúmeras pessoas com impressões negativas da Federação, mas certamente elas começariam a hesitar ao perceberem a disparidade entre essa imagem e os soldados e membros do partido da Federação que de fato conheceram. Essa lacuna psicológica foi a chave para a estratégia de propaganda da Federação. Quanto mais inteligente e sincera uma pessoa fosse, maior a probabilidade de ela interpretar sua situação como preconceituosa, sem qualquer ajuda adicional. Sim, empregar idealistas como funcionários políticos é muito útil. Os idealistas conquistavam respeito não por sua capacidade, mas por sua personalidade. Depois de adquirirem alguma experiência, tornavam-se perfeitos. Mas um idealista já era uma grande história, mesmo que tudo o que fizesse fosse morrer defendendo sua posição. O simples fato de mostrá-lo cumprindo seu dever já poderia ter um impacto. O povo da Federação é tão inspirador, heróico e devotado. Vamos transformar esses idealistas em mártires às dúzias. Vamos torná-los santos da mitologia comunista. Todo mundo gosta de heróis. Todo mundo gosta de pessoas honestas. Todos respeitam guerreiros sinceros. Máquinas ambulantes de relações públicas da Federação, devotadas aos seus ideais tão nobres e bons. Ultimamente, o amor de Loria pelos idealistas parecia não ter fim. Eles eram a arma secreta que garantiria a excelente opinião pública sobre o West Side como aliado da Federação. Se o Império pretende se aliar aos separatistas da Federação, então nós nos uniremos firmemente ao lado ocidental. Pode ser divertido ver qual dos amigos é o mais forte. Ah, que interessante! Isto era uma guerra, uma competição entre vigaristas para ver o quão bem conseguiam manipular as pessoas, disfarçando suas intenções sórdidas com conversa fiada. Vamos falar de ideais. Vamos elogiar as atitudes públicas. E então vamos competir, para ver quem conquista mais apoio popular. Vamos ter um embate de aparências e fachadas triviais. Todo mundo gosta de coisas bonitas. Eu te darei ilusões se você as quiser tanto. Vou distribuir sonhos. Hahaha, isso faz de mim o papai pernilongo então? Provavelmente o bondoso e gentil papai Loria. Um verdadeiro bobo, não é? Ou talvez o papai Noel. Hahaha, isso é encantador. Qualquer um parece divertido. Acho que vou entregar esperança, sonhos e belas fantasias. Os idealistas criam ilusões e miragens. Já que sou eu quem os gerencia, isso me torna o chefe dos Correios? Não, eu deveria ser um pouco mais elaborado e me chamar de Papai Noel da Esperança. Oh, Loria teve dúvidas. Não, homens e mulheres atraentes são mais populares. Provavelmente seriam mais fáceis de usar. Ficou claro que para disseminar sonhos belos, o melhor seria que pessoas queridas e belas conduzissem a propaganda.
Considerando sua própria aparência de forma objetiva, ele reorganizou seu plano. Definitivamente, eu não deveria me expor em público. Loria riu de si mesmo. Ele não tinha a menor intenção de se deixar levar tão tolamente pelo desejo de ser o centro das atenções a ponto de não conseguir tomar essa decisão. Pensar que chegaria o dia em que meu processo de seleção para comissários políticos seria buscar idealismo com ênfase na aparência. A vida realmente é imprevisível. É isso que torna tudo interessante. Cada dia é repleto de novas descobertas. Será que é isso que chamam de rejuvenescimento? Mas ele não se opunha a admitir que nem tudo era bom. Ele não conseguiu evitar a excitação. Nesse ponto, ele encontrou muitos motivos para se arrepender de seus gostos pessoais, e foi difícil não se desanimar. Por exemplo, veja o caso da oficial de comunicações que ele enviou para o exército da Commonwealth, Lilia Ivanova Taneka. Que desperdício trágico. 10 anos antes, eu teria desejado fazer com que seus olhos límpidos se tornassem vidrados, que sua respiração ficasse ofegante. Porque todo mundo tem que amadurecer além do meu gosto. Infelizmente, quando ele a conheceu, já era tarde demais. Dizem que o amor acontece uma vez na vida, mas acho que não se pode levar esses ditados do Extremo Oriente levianamente. Cada encontro deve ser precioso para o coração. Loria também havia aprendido a não chorar pelo leite derramado. Foi por isso que, com renovada determinação, Loria sorriu. Espere por mim, minha fada. Eu vou te pegar, tenho certeza disso. Desta vez não a deixarei partir. Ficar de braços cruzados enquanto esta flor suprema murcha seria a maior tolice de toda a história. Não posso fazer isso. As coisas belas devem ser apreciadas enquanto são belas. Não tenho dúvida de que essa é a minha obrigação mais importante. Imagem. 24 de novembro de 1926, ano unificado, Frente Oriental. Ao receber a mensagem, a tenente-coronel Tânia von Degurechaff fica tão impressionada que cai na gargalhada. Que manobra esplendidamente ardilosa o Estado-Maior arquitetou. Sinceramente, a abordagem em si é clássica. Até clichê. Mas também é raro encontrar um plano que compreenda com tanta precisão a fraqueza do inimigo e tire proveito da própria força. Para a Federação, este será certamente um ataque muito mais aterrador do que uma saraivada de 1 milhão de balas. Senhores, um aviso do Estado-Maior. Lembrem-se disto. Aparentemente, vamos libertar as minorias oprimidas pela Federação. Em resposta à boa notícia, os policiais permanecem em silêncio e tensos, aparentemente confusos. Vamos libertá-los? A primeira tenente Cerebriacol parece não acreditar muito nisso. Como meio para atingir um fim. O primeiro tenente Grants, por sua vez, parece não conseguir esconder seu ceticismo. Essa é a atitude típica de um soldado experiente diante de qualquer declaração pública que pareça impossível de ser feita. Suponho que se possa chamar isso de respeito mantendo-se à distância? O Major Weiss é o único que mantém um silêncio sábio. Os outros estão assentindo em concordância. Puxa, Tânia sente-se compelida a desesperar-se. Esses caras entendem de combate, mas não entendem nada de política. Esse é exatamente o problema deles. Não importa o quanto você ganhe, isso não significa nada menos que você possa usar essa vitória politicamente. Essa é a pura verdade, mas esses caras têm a tendência de se esquecerem completamente disso. Não, para ser justo, os intensos combates na frente oriental não lhes dão muito tempo para se lembrarem. Isso não é incomum em tempos de guerra. Como disse o tenente Grants, talvez seja uma ação de propaganda. Ninguém acreditaria nisso de verdade, mas talvez fingissem que sim. Essa é uma opinião muito interessante, Capitão Arrens, mas qual é a base para ela? As pessoas daqui. Tenho certeza de que se começássemos a perder, elas achariam a bandeira do inimigo, dispara o capitão. Essa provavelmente é a visão geral na linha de frente. Não tenho dúvidas de que qualquer pessoa que tenha servido no leste concordaria imediatamente. Objetivamente falando, é uma regra prática difícil de negar. Todos são forçados a tomar consciência da realidade de que muitos beijam a mão que desejam cortar. Dois tipos diferentes de nações constituem o exemplo mais adequado. Você quer dizer que todas as casas têm tanto a bandeira da Federação quanto a bandeira imperial? Sim, o senhor sabe disso, não é, coronel? Tomar partido do vencedor, mesmo que superficialmente, é simplesmente a sabedoria necessária para sobreviver para essas pessoas presas em uma guerra. Culpá-las é um esforço inútil. Eu entendo porque o Capitão Arrens está bravo, mas Tânia acha que é como abordar a venda de uma maneira errada. É como ficar chateado porque os esquis não vendem no deserto. Teoricamente, a proposta do Estado-Maior faz sentido. Eliminar alguns inimigos apenas com palavras não pode ser uma má ideia. Com certeza, mas ser chamado de libertador me deixa apreensivo. Eu sinto mesmo. Desculpe, coronel. Embora alguns soldados imperiais aparentemente levem o título de libertador a sério no início, é difícil chamar alguém de amigo se você não tem certeza se essa amizade continuará existindo quando as coisas ficarem difíceis. Provavelmente já viram a bandeira imperial abandonada em tempos difíceis. O Capitão Arrens e o Major Weiss, tendo presenciado o ocorrido, devem perceber imediatamente que não estão sendo recebidos como libertadores. Não é que eu não entenda, Major Weiss, mas os superiores nos definiram como libertadores, e eles têm uma ótima ideia para acompanhar isso. Espero que desta vez seja realmente uma boa ideia. Fique tranquilo, Major. Eu garanto isso. Vocês podem se autodenominar libertadores, mas a menos que consigam vender essa ideia ao povo, o plano irá ruir mais cedo ou mais tarde.
Mas se os figurões fizerem uso prático da política, vocês estarão em um universo estratégico completamente diferente da mera ilusão. Temos instruções do Tenente-General von Zetor. O texto do Estado-Maior, que nos proclama libertadores, tem significados claros nas entrelinhas. Você pode interpretar isso como dividir para conquistar. Como engrenagens na máquina, precisamos entrar em movimento. Assim Tânia declara em tom severo. Independentemente de concordarem ou não, aqui está o aviso. Isso se aplica a policiais de todos os níveis, sem exceção. De agora em diante, acidentes envolvendo civis em nossa jurisdição devem ser tratados com mais rigor. Esses cidadãos simplesmente querem preservar suas vidas normais. O motivo pelo qual querem se voltar contra nós é, na maioria das vezes, a má conduta das unidades de ocupação. Esses erros terríveis só alimentam a guerrilha e beneficiam o inimigo. Considerando que pode haver alguns cabeças duras que não entendem um teste. Major Weiss, você entendeu, né? Sim, claro. Quer dizer que deseja que tratemos as questões da mesma forma que trataríamos se estivéssemos aquartelados em nosso país? Bem, Tânia sorri. Não preciso me preocupar com Weiss. O quê? Não são ordens para encobrir negligência? Mas ela recebeu algumas reações dramáticas dos idiotas que aparentemente ainda não entenderam. Está tão perfeitamente de acordo com as expectativas dela que Tânia está preocupada. O primeiro-tenente Tospan olha para ela boquiaberto enquanto solta um disparate inacreditável. O instrutor que o aprovou na academia provavelmente deveria ser demitido. Como é que conseguiram que ele passasse? Gostaria muito de perguntar a alguém. Tenente Tospan, o Major Weiss expressou minhas intenções corretamente. A má conduta de um soldado será tratada como a má conduta de um oficial. Esta é uma profissão. Aprenda a arte de administrar território ocupado. Mesmo que seja uma máscara, espera-se que hajamos como libertadores. Mas como vamos impedir a espionagem? Os idiotas estão tagarelando de novo. Eu realmente não aguento mais aqueles que não só são incompetentes, como nem se dão conta disso. Talvez, como diz o ditado, idiotas trabalhadores merecessem um tiro. Você vai dar um jeito. Engano, disfarce e guerra da informação. É para isso que vocês, oficiais, estão aqui, certo? Ou vocês não conseguem fazer nada a menos que estejam entrincheirados em terra de ninguém? Com uma forte dor de cabeça, Tânia rejeita categoricamente a objeção de Tospan. Ainda assim, por dentro, ela se sente melancólica. O motivo é simples. Ela foi lembrada à força, mais uma vez, de que o comandante da maior parte de suas forças, a infantaria, é inepto. Enquanto o capitão idiota que deveria estar no comando, Tom, estiver desaparecido, ela não tem escolha a não ser deixar as tropas sob o comando de Tospan. Mas, será que ele realmente consegue comandá-las? Para o bem ou para o mal, ele é do tipo que segue instruções. Ela sabe disso. Então ela estava convencida de que se desse ordens claras, tudo daria certo. Eu pensei que ele faria o que lhe fosse dito como algo natural. Mas então Tânia percebe a verdade. Se alguém é tão estúpido a ponto de não entender as ordens, como você pode comandá-lo? Ela jamais imaginou que haveria um imbecil desses entre os oficiais. Isso é a definição de assustador. O primeiro pensamento que lhe vem à cabeça é o de se livrar dele. Por outro lado, até esse cara é um recurso humano valioso. Não seria mais produtivo encontrar uma utilidade para ele? Mas, considerando o custo de oportunidade perdido, talvez minha única opção seja atirar nele. Coronel, eu entendo o que o senhor está tentando dizer, mas você acha que existe um limite para o quão corteses podemos ser com as massas imprevisíveis? Por favor, levem em consideração o estresse que esses homens estão sofrendo. Podemos realmente esperar que eles sorriam e ajam como agiriam em casa quando estão com medo de serem baleados a qualquer momento? Seus pensamentos quase começaram a divagar, mas agora ela voltou à realidade. A pergunta foi feita com uma expressão sóbria e ela assentiu, demonstrando compreensão. Capitã Maybert, você tem razão, mas ela sorri. Essa questão será esclarecida em instantes. Com licença, coronel. Sim? Poderia, por favor, definir momento a momento para mim? Suponho que seja instinto de um artilheiro pedir números concretos. A atitude de eliminar qualquer vestígio de confusão ou dúvida em relação às observações do seu superior é, na verdade, algo que eu aprovo. Essa é uma boa pergunta, Capitão Maybert. É infinitamente melhor do que subordinados que interpretam as coisas como bem entendem. Ela fica ainda mais grata, depois da idiotice de Tospan, por poder confiar que Maybert não fará nenhuma besteira. Tânia lhe dá uma resposta clara. Mais especificamente e imediatamente. Ver para crer. Bem, acho que neste caso é ouvir. Fim da discussão. Quem estiver livre venha comigo. De cada policial com olhar vago surge a mesma pergunta simples, desprovida de qualquer traço de criatividade ou individualidade. Onde? Não é óbvio. Tânia sorri. Ela aponta para a sala de estar que estão usando como sala de jantar. Vamos ligar o rádio. O general von Zetor fará um discurso encantador ao meio-dia em ponto. Acrescenta ela. Podemos almoçar também. Vocês têm tempo? Imagem no mesmo dia, o território imperial ocupado no leste. Aqui fala o tenente-general Hans von Zetor em nome do exército imperial. Desconfiança, suspeita, curiosidade ou desinteresse? A maioria dos ouvintes era uma multidão que tinha sido informada apenas de que aquele discurso era um anúncio importante. Mas isso foi o suficiente para fazê-los parar e ouvir. Não era de admirar. Um tenente-general do exército imperial, imponente em seu uniforme de gala tipo I, estava em um palanque cercado por líderes de grupos nacionalistas. Caros ouvintes, tenho algo a lhes dizer. Estamos lutando juntos contra um inimigo comum, a ameaça vermelha. Assim, Zetor deixou seu tema claro desde o início. Nós, o Império e os nacionalistas, não somos inimigos. Essa observação introdutória deixou sua posição clara e indicou claramente o rumo que seu discurso tomaria. No entanto, isso já havia sido dito inúmeras vezes em território ocupado pelo Império como parte de seus esforços de pacificação. Com comentários tão mornos, ele jamais conquistaria a confiança deles.
Por isso, cuidadosamente embrulhou o veneno em palavras bonitas e vazias. O que o Império deseja é claro. Tudo o que queremos é paz e estabilidade para nossa pátria. As pessoas davam mais importância a quem falava do que ao que era dito. Foi por isso que Zetor apareceu ao lado dos líderes nacionalistas, para mostrar às pessoas a imagem deles juntos. Ele inspirou profundamente, como se estivesse recuperando fôlego para criar uma pausa. No momento em que percebeu que suas palavras haviam sido compreendidas, Zetor continuou. O Império não deseja guerra. Eu não desejo a guerra. E, no entanto, a triste realidade é que a guerra continua. Então nós desejamos esperança. O Império deseja esperança. E ele olhou para os homens atrás dele, como se estivesse falando com amigos, enquanto continuava. Assim como vocês, eu sou uma pessoa que deseja paz e tranquilidade. Os homens assentiram com a cabeça, gestos leves, mas assentiram. E isso foi o suficiente para servir de gatilho. Ele tinha certeza de que a distância entre ele e o público havia diminuído. Paz, paz, paz. Se não fosse pela ameaça vermelha, algum de nós teria pegado em armas? Vou me dirigir a eles como se estivesse discutindo a verdade com amigos. Na verdade, essa é a razão fundamental pela qual fomos forçados a nos armar até hoje. Por séculos, as nações precisaram de guardas de fronteira para proteger seus cidadãos de males que se aproximavam. Vou fazer com que isso soe tão encantador e sincero que até eu mesma me enganarei. Simplesmente seguimos os passos de nossos orgulhosos e nobres antecessores nesta empreitada. Continuaremos lutando contra a ameaça vermelha pelo tempo que for necessário. Embora soubesse que era a obra do diabo, ele acendeu uma chama de esperança para as pessoas que queriam se separar da Federação. No leste precisavam de profundidade. Não tinham o luxo de serem exigentes quanto à forma de alcançá-la. Se Zetor quisesse fazer isso com as mãos limpas, sua única opção era rezar para Deus. Lançar outro contra-ataque levaria tempo, então ele teve que dissimular pelo bem do Reich. Mas só desembainhamos nossas espadas para nos proteger. Calma, uma pausa e um momento de silêncio para garantir que suas palavras chegassem a todos os seus ouvintes. Quando o momento pareceu certo, ele começou a dizer as palavras que havia calculado com tanto cuidado. É claro que queremos correr em auxílio de nossa pátria em momentos de crise. Mas uma vez restaurada a paz, tudo o que desejamos é depor as armas e voltar para casa. Eu mesmo sou um residente do Reich que, como Cincinnato, só quer voltar para sua fazenda e cultivar a terra de sua terra natal. Sonhar não tem sentido. O soldado Hans von Zetor é inteligente o suficiente para entender que provavelmente nunca lhe seria permitida tal estabilidade, dias tão pacíficos e gratificantes. No entanto, serei aquele homem desprezível que incentiva esses sonhos impossíveis, apesar de compreender seu absurdo. Portanto, declaro em nome do Reich que não reivindicamos terras. Nosso desejo sincero e profundo é coexistir com povos independentes que possuem suas próprias terras e soberania. A Federação era um estado multiétnico onde muitos povos estavam reunidos sob o comunismo. Mas quantos deles aderiram à Federação por vontade própria? Quantos permaneceram na Federação porque quiseram? Os diversos povos já haviam provado o suficiente da verdade sob esse regime severo, a verdade por trás da grande propaganda, para ficarem enojados. A reação ao despertarem do sonho e perceberem que os ideais que lhes haviam sido mostrados eram belas ilusões foi extremamente intensa. Tendo sido envolvidas na grande experiência social, o desejo sincero dessas pessoas era escapar do jugo decadente do comunismo. Assim, Zetor pôde falar com uma certa convicção. Não temos nenhuma intenção de anexar os territórios ocupados. Compreendo o forte amor que todos nós temos pelos nossos lares. Não havia nada de falso nesse princípio. Quem não tem sentimentos em relação à sua pátria? Se houver uma crise, eu vou correr. Estou preparado para isso desde que recebi minha nomeação. Quem não tem sentimentos em relação à sua cidade natal? Zetor sabia que não lhe cabia esperar um futuro pacífico quando tudo aquilo terminasse. Ele era um adulto cujos esforços nesta guerra resultaram em pilhas de cadáveres jovens. Ganhasse ou perdesse, ele só podia cumprir seu dever. Nossos países de origem, nossa terra, nossas cidades natais. Mas ele se recusou a se arrepender. Jurou defender o Império, o Reich, o país que amava, até o fim. E para esse fim, lutaria, lançando a juventude do país em uma guerra de desgaste, aquele absurdo desperdício de vidas humanas, e venceria. Que trabalho de merda! Para proteger nosso país, colocamos as crianças que deveríamos defender em um moedor de carne. Que absurdo! Crianças pagando o preço porque os adultos não têm um plano. Isso não deveria ser permitido. Se o purgatório existe, jamais o descobriremos. Tenho certeza de que já reservamos nossos lugares no trem expresso para o inferno. As pessoas que estão atrás de nós, o futuro de nossos filhos, a estabilidade de nossas nações, tudo isso está sobre nossos ombros. Então Zetor elevou sua voz sonora e apelou para as emoções da plateia. Todos desejavam isso. Eles desejavam que suas cidades natais fossem pacíficas. Desejavam que as pessoas vivessem em paz. E, acima de tudo, desejavam um futuro pacífico para seus filhos. Assim como Horácio na ponte, sabemos que devemos manter nossa posição. Nosso futuro não é tão barato a ponto de simplesmente entregá-lo à ameaça vermelha. Assim desejavam. Hoje, a partir deste momento, eu, como representante do Exército Imperial, declaro que o Distrito Militar está sob autoridade civil. Espero que o futuro do Reich e de nossos bons vizinhos seja brilhante. Nem mesmo Horácio defendeu a ponte sozinho. Ele tinha amigos de confiança ao seu lado. Eles certamente sabiam qual seria o seu destino. Meus bons vizinhos, tenho um favor a pedir a vocês. As dificuldades que temos pela frente são as mesmas para nós dois, então peço encarecidamente que, pelo futuro das crianças, fiquem ao nosso lado na ponte. Amigos, ele os chamou.
Diante de seus líderes, agiu como se fosse um deles. Por favor, deixem-nos lutar pelo futuro. Vou parar de falar, tomado pela emoção, e dar-lhes um bom choro de macho. Com lágrimas nos olhos, Zetor endireitou-se e olhou em volta. O local estava repleto de olhares apaixonados fixos nele. Até então, a plateia havia permanecido em silêncio, mas então surgiu um gemido indescritível. Ele tinha as emoções dele sob controle. Olhando ao redor da sala, atraiu o máximo de olhares possível sobre si, respirou fundo para se acalmar e trocou seu logos por aquele bilhete para o inferno. Vou me desprezar à vontade. Oh, Hans von Zetor, você se tornou um mentiroso honesto em prol do seu país. Não posso dar ordens. E nem sequer consigo fazer um pedido e me sentir bem com isso. Então, como um dos seus vizinhos, suponho que tudo o que me resta é baixar a cabeça e esperar. Mas é por isso que estou implorando. Pelo futuro da pátria. Eu imploro a vocês como um bom vizinho. Espero que como companheiros de luta, ombro a ombro na ponte, e como irmãos que compartilharão o pão da paz juntos em um dia fatídico, vocês nos permitam caminhar com vocês. Será que essas pessoas que estou incentivando sabem o que as espera? Talvez eles pensem que sim. Mas, sem ter visto todos os cadáveres de crianças ou ouvido os lamentos, agora tão familiares, dos enlutados, talvez nem seja possível compreender. Como uma pessoa boa, eu sofro muito. Será que tudo isso é realmente necessário? Como membro maligno de uma organização, eu aceito, sim. Devemos manter as linhas defensivas até que as condições das estradas se estabilizem. Foi essa a decisão do Estado-Maior. Independentemente da minha opinião, as ordens foram dadas. Era possível apresentar objeções e contra-argumentos até que a decisão fosse tomada. Mas, uma vez definida uma política importante, não havia mais espaço para debate. A única coisa a fazer era executá-la com todas as forças. Tenho que executar, pensou Zetor com autodepreciação. Diante de tamanha incompetência, não encontrei outra solução. O tenente-general Hans von Zetor, sentindo-se profundamente sozinho, só pôde resmungar amargamente. Então o inferno gera inferno. Que se foda.